Eu, por curiosidade, pedi aos internautas que sugerissem temas, senadora Ana Amélia, e fiquei surpreso com a quantidade de temas em poucos minutos que foram sugeridos pelos brasileiros. E eu começaria até prestando uma homenagem póstuma às vítimas do acidente da TAM. Foi um dos temas sugeridos. Amanhã, em São Paulo, se inaugurará o Memorial 17 de Julho, em homenagem às vítimas daquela tragédia da TAM, onde perderam a vida 199 pessoas. Eu cito a senhora Malu Rocha, viúva de uma das vítimas, em homenagem a todos aqueles que sofrem até hoje as consequências do drama vivido naquele dia de julho, numa tragédia que abalou o país. Portanto, amanhã, em São Paulo, a inauguração do Memorial 17 de julho, registrando esta tragédia que comoveu o país com a queda do avião da TAM no aeroporto de Congonhas. Os outros temas, senhora presidente, Código Florestal, o Senado debateu durante bom tempo e teve a competência, neste caso, nem sempre é tão competente, mas neste caso chegou ao consenso e apresentou uma proposta à Câmara dos Deputados que, a meu ver, chegava próximo daquilo que gostaríamos de aprovar em matéria de Código Florestal. É uma matéria complexa, é difícil compatibilizar os interesses e as expectativas dos produtores rurais e dos preservacionistas, aqueles que defendem radicalmente a preservação do meio ambiente. Esta matéria fica, evidentemente, agora para o segundo semestre. A outra questão suscitada diz respeito à saúde pública no país, que continua um caos, já que o governo federal não quis assumir a sua responsabilidade e participação ativa com repasse de 10% da receita para compor o orçamento da saúde pública no país, sobrecarregando municípios. Alguns gastam cerca de 30% da sua receita com saúde pública, outros 23%. O governo federal se recusa. E, nesse momento, no sul do país, há o agravamento pelo frio da gripe. Aquela propalada gripe suína já matou no sul do país, nesses primeiros meses do ano, mais de 40 pessoas, segundo as estatísticas oficiais, que escondem a verdade dos fatos, porque sabe-se que muito mais brasileiros perderam a vida vitimados por esta gripe. E falta vacina. Não se encontra vacina. Este é um dos temas sugeridos para este discurso. É evidente que nós temos a exata noção da nossa limitação. O que se fala aqui nem sempre ecoa do outro lado da rua, nem sempre chega ao Palácio do Planalto. Mas é nosso dever tentar fazer ecoar esse clamor que vem lá do interior do país, e nesse caso, sobretudo, do Sul. A outra questão, BNDES. Há poucos dias revelou-se o BNDES liberando bilhões de reais para a construção de estádios no país. E hoje um cidadão me diz: esperei 52 minutos para que a minha mala chegasse do avião até a esteira e eu perdi a conexão.
fiquei no aeroporto. Aeroportos abandonados, investimentos insignificantes nos últimos 10 anos nos aeroportos brasileiros. E, recentemente, uma privatização sob suspeição, sem transparência alguma, beneficiando empresas que não podem ser consideradas as mais habilitadas para operar os aeroportos principais do nosso país. E o BNDES financiando estádios de futebol com juros subsidiados. E o BNDES financiando obras no exterior com juros subsidiados. As grandes empreiteiras de obras públicas do Brasil instalando propinodutos em países da América Latina e adjacências para a realização de obras, já que levam o dinheiro e adquirem o direito da execução da obra, comprometendo, inclusive, Tratado Internacional de Combate à Corrupção, assinado pelo Brasil, porque trata-se de um estímulo à propina, trata-se de um estímulo à corrupção na administração pública de nações da América Latina, esses juros subsidiados que alimentam a construção de obras na Venezuela, de Hugo Chávez, no Equador, na Bolívia, na África, em Angola, em outras partes do mundo, em Cuba. E eu pergunto, algumas destas nações poderão pagar estes empréstimos? Ou mais tarde chegará ao Senado Federal um projeto de lei ou uma medida provisória do governo pedindo o perdão da dívida? Perdoam a dívida dos brasileiros? Aliás, o pobre, quando deve, levam a sua bicicleta, se a possui, ou invadem a sua casa e levam o sofá embora. Agora, alguns países que são beneficiados com esses empréstimos privilegiados acabam tendo as suas dívidas perdoadas pelo nosso governo. Eu concedo ao senador Pedro Simão uma parte com satisfação. Em primeiro lugar, Vossa Excelência tem razão. A privatização dos aeroportos, o impressionante é que as firmas que ganharam são empresas que não têm nenhuma condição. Eu não consigo entender como elas conseguiram ganhar, porque entre as necessidades para ganhar, tem a tradição, a capacidade, a garantia de condições que pode fazer. Mas repare, Vossa Excelência, nós vamos estabelecer um recorde que vai para o livro dos recordes. Nunca na história do mundo um país botou tanto dinheiro na construção de estádio de futebol e coisa parecida como o Brasil está botando agora. Agora, diz Vossa Excelência que os estádios de futebol estão sendo patrocinados com juros financiados pelo governo. Mas tem mais. Tem estádios de futebol, como lá no Rio Grande, onde é o estádio de futebol, é um hotel, são 3 torres de escritórios e coisa que valha, é uma estrutura praticamente de uma cidade, além do estádio. Tudo com juros subsidiados e tudo com isenção de tributação toda. Quer dizer, então, a empreiteira constrói o estádio fica de dono, entre aspas, porque a empreiteira é dona junto, mas está fora o estádio, 4, 5 torres de hotel, de escritórios, de garagem, de não sei mais o quê, mais sala de exposições, uma estrutura inteira está sendo construída, com dinheiro oferecido pelo banco e sem nenhuma tributação. É uma coisa fantástica. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender para que 12 estádios de futebol se poderia ser feito em 6 e não em 12. Eu não consigo entender por que essa fortuna, por exemplo, aqui em Brasília, lá no Amazonas, estádios que vão lotar 1, 2 vezes e depois nunca mais nada. Eu não consigo entender o mar de dinheiro que está desgastando.
Num debate, eu disse o seguinte: já imaginou se de repente o governo dissesse o seguinte: essa verba que nós vamos gastar em futebol, não queremos a Copa do Mundo, vamos gastar em saúde? Nós resolvíamos o problema da saúde. 12 hospitais espetaculares, as principais capitais do Brasil. Meu Deus. Aí ele me respondeu: não, mas vamos ser claros, mesmo se não saísse a Copa, se ainda não fizesse esse estádio, jamais o governo ia gastar esse dinheiro em saúde. Então deixa aplicar nos estádios. Muito obrigado, senador Pedro Simão. Vossa Excelência focaliza com autoridade e competência esse tema e cunhando esta frase: em nenhum lugar do mundo, não há na história do mundo. E é verdade. Nunca antes na história do mundo tivemos estádios superfaturados como estes que estão sendo construídos no Brasil. Estádios que custam R$1 bilhão, como esse de Brasília, para abrigar depois alguns torcedores dos clubes locais, depois de serem utilizados durante alguns dias e alguns jogos da Copa do Mundo. Isto é um descalabro. Eu creio que se trata de uma ofensa à pobreza nacional, às dificuldades insuperáveis para milhares de brasileiros nesse país. Ora, senhor presidente Mozarido Cavalcante, o BNDES tem sido esse instrumento a distorcer a sua essência e o seu conceito. Uma sigla que deveria ser alterada porque a rota mudou. Não é aquela rota desenhada quando da sua criação. Hoje beneficia privilegiados, grandes grupos econômicos e países do exterior, a critério da vontade soberana de quem governa o Brasil, sem dar satisfação alguma ao povo brasileiro. O outro tema sugerido, eu vou passar rapidamente pelos temas sugeridos. O mensalão vai ser julgado a partir do dia 2 de agosto. É um momento histórico para o Supremo Tribunal Federal. Aqueles que tentaram mistificar, escamoteando a verdade, ao afirmar que o mensalão não existiu, precisam receber uma resposta à altura do Supremo Tribunal Federal, como respondeu o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, ao denunciar 40, que hoje são 38. Mas denunciou, dizendo tratar-se de uma organização criminosa que apoderou-se da estrutura pública e idealizou um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. Essa é a definição do mensalão. Esse escândalo nacional sem precedentes, pelo volume de recursos públicos desviados e pelo número de pessoas, agentes públicos e privados envolvidos nas operações de assalto aos cofres públicos do Brasil. O mensalão começa a ser julgado dia 2. Que estejam inspirados os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal para valorizar esta instituição fundamental no Estado de Direito Democrático que é o Supremo Tribunal. CPI e celeridade é o que pedem. A CPI ouviu apenas 8% dos convocados até agora. Há aqueles que querem convocar novamente o governador Marconi Perillo. Nada contra. Que se convoque o governador se desejam. Nós não seremos obstáculo à convocação dele. Mas eu indago. Isto é objetivo, pragmático, ou teremos a repetição de perguntas e a repetição das respostas? Certamente teremos a repetição das perguntas e a repetição das respostas. Se o relator, o deputado Odair,
já afirmou que vai propor o indiciamento. Se o vice-presidente da CPI já anunciou que também é favorável ao indiciamento, se já existem elementos, segundo eles, para propor indiciamento, por que ouvi-lo outra vez? Não seria para ganhar tempo? Não seria para poupar outros? Não seria para nos aproximarmos do encerramento da CPI, que tem um prazo fatal para ser concluída, e deixarmos de avançar nas investigações que dizem respeito ao superfaturamento de obras, aos aditivos ilegais, ao pagamento de propina, ao tráfico de influência, ao desvio de bilhões de reais dos cofres da União, nesta relação de promiscuidade que se estabeleceu do poder público com agentes privados liderados por Cachoeira, especialmente através de uma monumental estrutura da empresa Delta, que se assenhoreou de contratos em várias esferas da administração, desde o município, passando por estados até a União, mas sobretudo na União, com contratos da ordem de 9 bilhões de reais nos últimos anos, que se avolumaram coincidentemente nos anos eleitorais ou na véspera dos anos eleitorais. Contratos que foram elevados em torno de 60% por intermédio de aditivos que superaram os limites impostos pela legislação. O foco é este. Em relação ao governador de Goiás, temos todos os elementos para o exercício da nossa convicção pessoal. Ao final, deliberaremos a respeito. Vamos avançar agora sobre os demais. Que não se utilize o governador de Goiás como pretexto para evitar as investigações que sequer tiveram início em relação ao Poder Público Federal. Esta é a nossa posição. Nós vamos ouvir o nosso partido, cabe ao nosso partido adotar providências e dar explicações ao povo brasileiro. Mas em relação à CPI, é esta a nossa posição. Como integrante dela, é este o nosso